Oi, gente, eu sou a Vanessa. Boa noite. Primeira vez aqui falando, né, para vocês. Eu também sou médium da casa, sou terapeuta. Alguns de vocês já me conhecem, já ouviram falar. Hoje eu tenho aqui a felicidade de ver pessoalmente alguns dos meus clientes amados que já passaram por esse processo, muitos médiuns da casa e outros não. E essa aqui é a Duda, se apresenta a Duda. Olá, tudo bem? Acho que está desligado, mas vou falar aqui, tudo bem. Esse tá. vai ser para falar. Tá. Ela vai ligar agora. Agora bota perto da boca. Meu nome é Maria Eduarda e eu sou consteladora como a Vanessa, né? E hoje a gente gostaria de falar para vocês sobre as constelações. A gente aprende muito nessa casa, por ser uma casa universalista, né? As constelações, elas não têm conexão com religião. Porque a função da constelação é para todas as religiões, né? Então, aqui nessa casa que é universalista e que aceita, né, as pessoas com as crenças religiosas que elas têm, e ensina muito. E eu e a Vanessa estamos aqui hoje para falar um pouquinho disso. Eu percebo que muitos têm dúvidas, até porque ouvem sobre alguns processos que algumas pessoas já passaram e fica aquela dúvida no ar: será que isso serve para mim? Então, a terapia não é milagre, gente. Isso é uma coisa que é importante ser colocado. Não é garantia de nada, é só um meio de vocês enxergarem as questões que hoje estão trazendo dor, estão afligindo, estão causando doenças. Então, é importante perceber que, como foi dito muitas vezes, a cura já está dentro de cada um. Do mesmo jeito que aquilo que traz dor, que traz sofrimento, que traz doenças, também já está dentro de cada um. Muitas vezes, nós temos situações em nossas vidas que nós não sabemos de onde vem. Nossa vida não tem motivo nenhum para estar sentindo isso, não me lembro de ter passado por nenhum processo que gerou isso. E a terapia acaba sendo uma forma de até o terapeuta, seja de que vertente for, não só um constelador, né? Eu, por exemplo, tenho várias formações e utilizo muitas formas diferentes. Cada pessoa vai ser ajudada de uma maneira diferente. A Duda também tem várias formações. Então, aquele complexo de entendimentos que essas formações trazem são ferramentas para nós interpretarmos um pouco melhor o que vocês sentem e não conseguem interpretar, não conseguem trazer para o consciente. Então, um processo, por exemplo, de constelação vai trazer o que existe no campo sistêmico de vocês. O que é o campo sistêmico? Todo o complexo de família, de agregados e até de assassinos do passado, de pessoas das famílias de vocês, seja paterno, materno. Mas eu sou adotado. Você traz a carga sistêmica da sua família de origem e da sua família adotiva, porque você agrega tudo. Todas as pessoas que participam da sua vida, elas fazem parte do seu campo sistêmico. E nós somos atingidos pelo campo morfogenético. Alguém aqui já ouviu falar sobre o campo morfogenético? Vocês já viram aqueles pássaros voando em V no céu? Como eles sabem que eles têm que voar daquela forma? São informações que já estão no campo deles há muitas e muitas gerações. Eles não precisam aprender aquilo. Existem testes que foram observados em macacos de uma ilha, que eles pegavam um coquinho e comiam um coquinho. Aí um dia o macaquinho resolveu bater o coquinho na pedra. Automaticamente, olha, mágica, aqueles macacos de outras ilhas próximas que não tinham comunicação direta com aquele macaco começaram a bater o coco na pedra e comer a polpa do coco. Eles tinham WhatsApp? Não. Era o campo morfogenético atuando ali. Então todos nós aprendemos, alguns ouviram sobre esse inconsciente coletivo que nos comanda. Vamos chamar de Matrix, vamos chamar de o nome que vocês queiram dar. Mas esse campo morfogenético, ele nos conduz. E as informações estão aí. Alguns conseguem acessar, outros não. O que é o médium, o que a Francis tem de diferente? Ela acessa esse campo de uma forma diferente de mim, diferente da Duda. E nas constelações nós acessamos esse mesmo campo morfogenético. Por isso que a gente acessa o campo
Alguns ouvem, nossa, que campo é esse? É o campo morfogenético. Então, quando você é habilitado para isso, né, Duda, nós temos essa autorização de acesso para compreender as informações que estão sendo manifestadas naquele momento na vida daquela pessoa. Quer explicar de forma mais técnica isso? Então, quem fez o estudo a respeito do campo morfogenético foi um biólogo inglês chamado Rupert Sheldrake. Esse pesquisador, ele conseguiu provar que... ele conseguiu provar, inclusive analisando como os pássaros voando no sentido norte e sul, né? Os cardumes de peixe, vocês já perceberam que às vezes os peixinhos estão nadando tudo para um lado, daí um muda, todos mudam, né? Esse é uma explicação do campo. E o que acontece, para vocês compreenderem um pouco melhor, que eu gostaria de falar, é assim, todos nós somos dínamos de energia, né? Então a gente produz energia e a gente troca a energia com os outros também. O que acontece é que assim, que por gerações a gente acaba recebendo a carga também dos nossos antepassados, né? Então, quando eu vim aqui pela primeira vez, o Pedro tinha falado a respeito do aborto. Isso tocou a minha alma, assim, e foi profundo comigo, porque eu amo as crianças. Eu amo profundamente as crianças. E o que acontece quando tem um aborto, né? A energia do aborto é a energia de um ser que veio e não pôde ficar. Só que ele fica no campo. E o que acontece muitas vezes é que essa energia de um ser que não pôde ficar se conecta com outro descendente da mesma família. Então, muitas vezes, você sente ímpetos, né? Esse lugar não tá bom para mim, essa vida não tá boa para mim, eu não quero ficar aqui, né? E muitas vezes você acha que isso é algo que você está sentindo, mas é uma conexão com o campo. E a constelação consegue te ajudar nesse sentido, em várias coisas. Ela faz você perceber de uma maneira mais profunda aquilo que a gente não consegue enxergar, né? Aquilo que está no teu inconsciente. Ela traz do teu inconsciente para o consciente. E o que acontece quando a gente torna consciente algo que era uma força que estava emanando no seu campo? Você traz luz para isso. E quando você traz luz, você consegue transmutar esse processo, né? Então você se torna capaz de poder modificar isso dentro de você. E o que acontece, assim, todos nós temos condições de responsabilidade de fazer o que a gente consegue com aquilo que a gente tem. Na constelação não tem certo nem errado, né, Vanessa? Assim, você faz aquilo que você pode e que você consegue com a sua capacidade. E aí você pode sempre, Deus vai te colocando, né? O sistema vai te mostrando que você pode sempre evoluir. O nosso destino é a evolução, né? Então você, quando traz para o campo, ilumina aquilo, você transforma o seu viver, a sua maneira de ser. Quebram suas amarras, né? Os grilhões. Isso. O contexto atual é você tratar sintomas. Então, você tem uma depressão, você toma antidepressivo. Você tem uma ansiedade, você toma um ansiolítico. Quando você vê, você está tomando 400 remédios e não está resolvendo aquela questão. Qual o problema? A cura está em você encontrar a origem daquilo que está te trazendo a doença, ou o mal, ou a falta de prosperidade, ou aquele medo de sabe Deus o quê, que você não sabe nem de onde vem, e é totalmente inconsciente. Se é inconsciente, como que você vai lidar com aquilo? Aí você fica colocando band-aid.
E você coloca mais band-aid, quando você vê tem uma pilha de band-aid e você não resolveu o problema. O que a terapia faz? Seja a forma que você mais se sintonizar. Eu trabalho com regressão, com várias coisas, então algumas pessoas não vão conseguir acessar vidas anteriores e outras pessoas vão acessar vidas anteriores assim, parece milagre, mas é muito rápido. Essas são melhores que essas? Não. Às vezes a pessoa ela tem um medo inconsciente de ver o que fez em outros momentos e ela se trava. E a minha cura só está em vida passada? Não, também. Às vezes o seu problema está no campo sistêmico, a constelação te ajuda, às vezes está em vida passada. Às vezes está nessa reverberação de alguém do seu campo que foi excluído, um aborto, alguém assassinado, alguém brutalmente machucado, uma mulher abandonada. Isso tudo reverbera no seu campo. E você não sente autorização de prosperar, de viver. E ainda vai mais fundo. Às vezes situações que você viveu te marcaram de uma forma que você não se deu conta. Até os 7 anos, todos nós formamos 5 traços de caráter. Nós trabalhamos isso em leitura corporal. Sim. Então, até os 7 anos, a criança ela passa por situações da concepção aos 7 anos que vão reverberar como repetição o resto da vida delas. Então, se você sentiu, por exemplo, teve uma gestação, a sua mãe teve uma gestação difícil e você nasceu, sei lá, com circular de cordão no pescoço, aquela criança que quase morreu, ela provavelmente vai ter uma dor do traço de caráter esquizoide, que é uma dor da rejeição. Então ela vai sempre estar meio que excluída, tem características físicas muito visíveis, são aquelas pessoas mais altas, mais magras, pontiagudas, geralmente vivem no próprio mundo, são mais noturnas, usam óculos, então tem muitas características, nem sempre todas, mas são pessoas tendentes, por exemplo, a buscar mecanismos de fuga. Então uma pessoa tendente a suicídio. Então, você tem a dor no traço de caráter oral, que é a dor do abandono. São termos técnicos que, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar mais detalhadamente. Mas uma dor de abandono pode te causar, por exemplo, uma depressão muito profunda e você não sabe nem por quê. Você se sentiu abandonado na infância, no período da amamentação, até 1 ano e meio. E assim vai sucessivamente até os 7 anos. E nesse contexto, muitas vezes vocês ficam bloqueados, e eu me incluo nisso, porque eu passei por isso, passei por esse processo de cura antes de poder ajudar as pessoas a se curarem. E esse é um pré-requisito para você poder ajudar o outro, você tem que saber o caminho, né? Eu não posso levar vocês daqui lá para o interior de São Paulo, onde eu moro, se eu não passei por essa estrada, ou pelo menos não tenho um Google Maps me indicando. Eu preciso ter consciência de onde eu tenho que chegar e qual é esse caminho a percorrer, né? Então, muitas vezes, vocês estão presos em dores e em circunstâncias por N motivos. Mas como que eu vou saber, Vanessa? Eu preciso de uma terapia? Não, também. Ninguém precisa de nada. Mas são escolhas que vocês podem fazer que podem sim trazer uma forma muito mais rápida de resolução, minimizar mesmo aquela dor. E o autoconhecimento, ele é a chave principalmente para a expansão de consciência. Uma pessoa que não se conhece, ela não conhece as reações que ela tem diante das situações. Um estímulo, para mim, vai ser diferente de um estímulo para a Duda. Ela vai reagir de uma forma, eu vou reagir do... Por quê? Porque os estímulos que eu sofri na minha infância são diferentes dos estímulos que a Duda sofreu. Então, nesse contexto, o autoconhecimento é fundamental. Meditar, procurar conteúdos que realmente tragam crescimento, fazer um detox de todo aquele lixo que vocês colocam e todos nós colocamos, que estamos imersos nisso. Isso, cada dia mais, vem como uma avalanche cobrindo a gente. Parece que tudo aquilo que é nocivo, que envenena tanto o nosso corpo quanto o nosso espírito, cada dia mais está sendo trazido de uma forma até difícil, agressiva e difícil de falar não, né? Sim. É aquela coisa desde criança ali, aquele tablet na mão da criança, a internet aberta e vídeos e rios. Isso tudo está condicionando as pessoas àquele prazer rápido, aquela dopamina que vem assim. E aí as pessoas não estão mais conseguindo se aprofundar em algo, se aprofundar num assunto, buscar uma literatura que ajude a crescer, buscar algo que realmente vai fazer com que nós cresçamos do jeito que é necessário. Isso está acontecendo com elas, estão emburrecendo. Exatamente.
pensar nas gerações anteriores, com menos estudo, eles sabiam muito mais do que nós hoje. Do que uma criança sabe hoje. Se então, não consultar o santo Google. Não é? Então hoje nós temos assim uma facilidade gigante, mas ao mesmo tempo uma força de vontade mínima. Então isso é importante, o autoconhecimento para você saber que esse limite que você se estabeleceu não é o seu limite, que você tem muito além para crescer. E não se considerar, não, eu sou burro, não vou fazer isso. Não, gente. Tudo é questão de você se conhecer e você quebrar os limites que você acabou estabelecendo para você mesmo. Por imposição, talvez, de alguém, mas que você aceitou. E só você tem a capacidade de mudar isso. Sim. O pesquisador que fez o estudo sobre os traços de caráter se chamava Wilhelm Reich. Se alguém quiser pesquisar na internet, pode verificar. Existem mais 3 traços de caráter. O psicopata, que por favor não compreendam como o psicopata sociopata que comete crimes, não é nada disso. É um traço de caráter, onde a pessoa tem tendência a ser manipuladora. Sim, tá? Então, essa é a característica maior do traço de caráter psicopata. Depois o traço de caráter masoquista, que é aquela pessoa que pega para si todos os problemas do mundo, que tenta salvar todo mundo, né? E que está sempre arrastando, assim, o mundo nas costas, né? A posição do masoquista é bem, assim, curvado, com até desvio de coluna aqui na... E por último, o traço de caráter rígido, né? Em que a pessoa é assim, muito atlética, muito autônoma, aquela pessoa que chega, faz e não pergunta a opinião dos outros, vai lá rapidamente, faz e pronto, né? Resolve as coisas. E esse é, assim, são terapias que a gente pode falar para vocês. Essa casa é uma casa universalista e traz recursos, né? A gente está aqui com a função de fazer vocês descobrirem que o universo está mudando, né? O mundo está mudando, a humanidade está mudando. E depende de nós o que nós vamos querer construir para o futuro do mundo, né? O que o mundo vai ser daqui a algum tempo? Vai depender daquilo que a gente fizer, das nossas escolhas. Cada um transforma a si mesmo e a sua iluminação transforma o mundo. Jesus tem falado isso pra gente constantemente. Então faz parte a constelação, a hipnose, técnicas de regressão espiritual, são ferramentas que existem, né? Às vezes, como foi dito aqui hoje, a gente não pode achar que a espiritualidade vem resolver os problemas da nossa vida. Não é, né? Milagre. Não é muleta. A espiritualidade não é muleta. A espiritualidade te abre portas, abre janelas. Às vezes ela fecha uma porta e abre uma janela. Você entendeu? Para cada um causar a sua própria transformação interior. Então é isso, gente. Eu gostaria que vocês aproveitassem essa oportunidade de ter vindo até aqui, levar com vocês a mensagem de que existem vários recursos, várias maneiras da gente fazer a reforma íntima, né? A transformação interior, a constelação e as terapias ajudam, né? Estão aí e cada um tem que buscar a solução das suas dores, dos seus problemas, para poder se transformar e transformar a humanidade. E lembrando que melhorando vocês não estarão ajudando a melhorar a frequência vibracional da Terra. Porque do jeito que nós estamos hoje, nós vibramos num padrão de doença, de culpa, de raiva, de inveja. Sim. Se vocês forem estudar a escala de Hawkins, David Hawkins, ele fala que a linha de divisão do joio e do trigo, quem já não ouviu o termo separação do joio e do trigo? A gente ouve isso constantemente. Mas, Vanessa, como eu vou saber se eu estou nessa linha? 200 Hz. Eu vou pegar um aparelho e vou medir? Não.
Se você está vibrando em culpa, em inveja, em raiva, em que mais, orgulho, medo, Vitimismo. você está vibrando abaixo de 200 Hz. Exatamente, tristeza, apatia, são situações que você está vibrando abaixo de 200 Hz. E acima de 200 Hz, neutralidade, amor, paz, iluminação, boa vontade, tudo isso vibra acima de 200 Hz. Então, se você estiver abaixo de 200 Hz, vamos dizer que aquele lindo, maravilhoso planeta Nibiru, Hercólogos, nem sei mal quantos nomes tem esse planeta, passar hoje e ele for dividir essa frequência, quem está acima de 200 Hz aqui? Quem está abaixo vai ser levado. A divisão frequencial é isso. Eu estou falando que vai ser levado? Não, mas se a gente for avaliar cientificamente padrão vibracional, separação de joio do trigo, entende-se que uma linha limítrofe faz com que a separação esteja feita como? Se eu estou vibrando abaixo, eu estou condizente com a vibração inferior daquele lugar. E se eu estou vibrando acima, eu estou condizente com a vibração de ficar na nova Terra. Então, a nossa função aqui nada mais é do que se limpar o suficiente para estar vibrando acima de 200 Hz. Quase como uma lâmpada brilhante, coisa mais linda. E esse é o nosso desafio atual. Agora, com os conhecimentos atuais que estão aí bem em evidência em muitos lugares, é possível que a gente tenha consciência de que o caminho ele está ali na nossa frente. Só que o caminho só se abre, se mostra para quem está caminhando. Então, a cada passo que vocês derem, um passo novo aparece na sua frente. Um tijolinho novo se abre para mais um passo. Agora, se não começar a andar, como é que vai ver o caminho, né? E o interessante, completando aqui o gancho da Vanessa, que justamente na frequência de 200 Hz é a coragem. Quer dizer, então, para se transformar, a gente precisa ter coragem de deixar de ser o que nós éramos antes, de se modificar. Sair da zona de conforto, gente. Ter coragem é o princípio para se transformar. E para quem se quiser se aprofundar, o livro que fala sobre isso, que tem essa escala de Hawkins, chama Poder versus Força, de David Hawkins. Recomendo muito. Agradeço a oportunidade. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Para agradecer mais uma vez aos amigos, meus parceiros aí que estão aqui hoje. E fico muito feliz em vê-los também. Gratidão. Obrigada pela oportunidade.